O Flusser desenvolveu, né, daí a razão pela qual eu chamei, eu nomeei as minhas leituras do Flusser como os alfabetos de Flusser, porque, na verdade, o Flusser, ele é o pensador deste nosso tempo que mais envolveu-se, engajou-se na relação e na intimidade, de explorar essa relação e essa intimidade entre língua e realidade. E ele, na verdade, ele fez durante toda a sua obra, na primeira parte, sobretudo, aquela vivida no Brasil, quando ele, desde o livro clássico dele, a obra-prima dele chamada Língua e Realidade, até os últimos trabalhos do Flusser que ele publicou na Alemanha, já de volta para a Europa, ele desenvolveu o que eu chamo de os alfabetos de Flusser. O primeiro grande alfabeto, grande desenvolvimento baseado nessa relação língua e realidades, eu chamei essa entrada do Flusser para pensar a comunicologia como uma teoria, né, uma nova teoria da comunicação humana, e é isso que a gente precisa levar em conta, que o objeto e o programa filosófico de Flusser tem a ver com essa busca de elaboração e desenvolvimento desta nova teoria da comunicação humana. E ele identificou, e aí toda a obra dele, é a leitura que eu faço, 2 alfabetos, que eu chamei de alfabeto de base B, né, que é o alfabeto que nós aprendemos a falar nas línguas flexionais, né, e o alfabeto de base 2. O que eu estou apresentando já nesse estudo, né, que já está também na página do site da Escola da Cidade Futura, que vocês poderiam acessar depois, o que eu estou apresentando aqui é baseando em toda a percepção que eu tenho tido da contribuição do Flusser, é que nós aprendemos a falar com a língua dos alfabetos, a chamada língua alfanumérica, como ele diz, né, a leitura dos símbolos, dos signos, das letras, dos números, e aí tem toda uma história espetacular da formação do homem, da civilização ocidental, né? Ele faz uma retrospectiva extraordinária, ele nos recoloca de novo no começo da vida, quando a gente percebia a vida de forma quadridimensional. O Flusser ele tem essa capacidade incrível, como ele é um filósofo que eu chamo híbrido, meio pensador e meio poeta, ele meio que faz esse processo da gente retornar na história, sem deixar esse nosso retorno na história algo pesado, algo difícil de entrar. Então, imagina, desde a exploração que ele fez das línguas, do processo de construção dos alfabetos, antes mesmo do alfabeto ser elaborado na forma como nós conhecemos hoje, mas ele faz esse fluxo, trazendo assim a gente no tempo, né? A vida quadridimensional, depois ele toma como exemplo a pedra, quando a pedra ela é retirada da natureza, essa mesma vida ela fica tridimensional. Depois, quando a gente começa a representar essa pedra, desenhar com figuras ou com as letras, através das palavras, dizer que pedra é pedra, a gente faz uma volta à vida bidimensional até chegar a esse momento nosso, que é do desenvolvimento daquilo que ele chama de as imagens técnicas, quando a vida passa a ser plana, passa a ser toda ela espelhada numa imagem ou num plano unidimensional. E, com isso, eu estou criando algumas entradas para a gente poder ler o Flusser, fazendo alguns gráficos, alguns desenhos, e eu vou tomar dele emprestado e vou mostrar para vocês
né, o que ele chama de quadrante solar. Quadrante solar. Você sabe que antes desse aparelhinho aqui ser inventado, e ele cita esse exemplo, muito legal, mais ou menos o jeito que os homens encontraram para acompanhar o desenvolvimento dos dias, das estações, dos anos, das colheitas, enfim, todo o processo, ele baseava na luz do céu. Então, do Sol. Na medida que o Sol mudava de posição, aqui tinha um marcador, que era algo assim, e eles se guiavam por esse quadrante solar, de forma que ele geometrizou essa percepção do homem em relação a essa influência, no caso solar, no caso cósmica, em relação àquilo que estava acontecendo aqui no trabalho, aqui em casa, na vida de cada um. Então ele definiu por um norte, um sul, um leste, um oeste. Esta geometrização da filosofia do Flusser, ela vai ser muito importante para a segunda fase do pensamento dele. É a passagem da geometria para a aritmética. O Flusser era um matemático, filósofo, e ele era meio louco e meio poeta também ao mesmo tempo. Então ele conseguia fazer algumas coisas de alguma forma que dava vertigem nas pessoas que o ouviam nas suas exposições. Ele era muito energético, ele era muito apaixonado e ele é completamente dominado pelas suas exposições. Depois, se vocês puderem ver, nós temos vários vídeos do Flusser, né? Mas nós podemos ver como ele era essa energia viva que de alguma forma se distanciava dos outros filósofos, digamos, conhecidos, por causa do estilo do Flusser, que eu chamo de o estilo Uber de ser, né? Tudo nele é muito exagerado. E essa questão do exagero, essa questão da hipervelocidade no pensamento, faz parte um pouquinho do espírito do Flusser, porque ele era uma pessoa extremamente inquieto e ele estava querendo, de fato, transformar a filosofia e fazer uma obra que pudesse, de alguma forma, responder aos grandes desafios do seu tempo. Como ele foi, e a sua família foi vítima do Holocausto, então, e ele veio fugido para o Brasil, por conta dessa perseguição, né, não sobrou nenhum membro da família dele. Quando ele veio para cá, ele veio sem terminar o 2º grau. E ele fez toda a sua formação filosófica, porque ele sempre, eu acho que isso tem a ver com essa questão da vocação, por conta. Então ele se tornou um autodidata em filosofia. E ele, no Brasil, ele começou a chamar a atenção dos seus colegas, dos seus amigos, como uma pessoa singular. Quem é aquele alemão, quem é aquele cara, né, que tem essas ideias? Ele escrevia para a Folha, para o Estado de São Paulo, era um publicista, escrevia muito, e ele começou a elaborar a sua obra. E ele trabalhava, durante essa fase brasileira, para mostrar que a língua e a realidade produzia o homem a partir do seu processo de letramento e de alfabetização. E nesse processo de letramento, eu estou dando um salto muito grande na trajetória do pensamento do Flusser, isso aparece bem no livro A Escrita, Há Futuro para a Escrita. Ele fala que esse processo gera, dentro do mundo ocidental, do mundo letrado, sobretudo, gera uma elite que começa lá com os monges, quando eles começaram a decifrar os primeiros códigos silábicos, quando eles começaram dentro dos mosteiros, né, investigar todo o processo de estudo da produção que não tinha sido ainda dado a conhecer da maior parte das pessoas, porque aquelas informações reunidas nos livros, que eram guardadas nas bibliotecas, ela
era algo muito precioso, só tinha um volume. Eu estou falando do período antes do Gutenberg, antes da criação de imprensa, em que esse acesso aos códigos e aos livros, inclusive os livros sagrados e tudo mais, toda a obra de Platão, Aristóteles, os fragmentos dos chamados filósofos antigos, os filósofos, os pensadores originais, isso passou a ser uma obra, um objeto de acesso e de controle de uma elite letrada. De forma que, logo, constituiu-se uma primeira divisão nesse reino, né, dos mundos que dividiam as pessoas entre os cultos e os analfabetos, aqueles que tinham acesso às letras, aqueles que tinham acesso às fórmulas matemáticas, e aqueles que eram, de alguma forma, trabalhadores braçais, ignorantes. E essa foi a primeira grande divisão. Isso começa a ser contornado a partir da imprensa e da revolução da tipografia. Tanto que ele diz que o alfabeto ele foi salvo pela tipografia. Ele quis dizer que aquela sociedade alfabetizada era uma sociedade que tinha já uma cisão dentro dela, que separavam os letrados e os analfabetos, os não letrados, e isso instituiu, e é interessante porque nós não conhecemos exatamente toda a história da origem das universidades, dos centros de formação chamada da escola superior, mas foram os monges, os jesuítas, os padres que, de alguma forma, os primeiros grandes mestres da cultura ocidental, porque eles que tiveram acesso e o monopólio, né, desses códigos, desses livros, enfim. Então, todo esse processo de formação da língua, que eu chamo de base B, do 1, 2, 3, que é o alfabeto alfanumérico, ele ganha uma outra dimensão com a imprensa, e aí há um processo de democratização do acesso da escrita, porque os livros passam a ser tecnicamente reproduzidos e acessíveis ao maior número de gente. E evidentemente que esse processo de reprodutividade técnica, que o Benjamin fala muito bem, ele garantiu, né, todo um processo, século XV, século XVI, na Alta Idade Média, o início do Renascimento, todo esse processo da formação da sociedade moderna, entende? Isso foi um movimento que levou 3 séculos para acontecer, de tal maneira que quando aconteceu a Revolução burguesa, né, a Revolução Francesa, a modernidade, se vocês observarem nos filmes epocais desses movimentos pré e durante a Revolução, existia toda uma luta de classes, digamos, do ponto de vista do domínio desses conhecimentos, dessas informações, entre a igreja e os nobres e os burgueses, que era o povo que fez a Revolução, enfim, que começou a fazer o programa. E todo o projeto democrático está ligado, indissociável, a essa questão alfabética. Todo o processo da democracia, da representação, do governo, da formação do mercado, do capital e também do Estado tem a ver com esses domínios em relação aos códigos escritos, à língua, enfim, aos números, às respostas da ciência. Teve um período da história, inclusive, que os chamados intelectuais da época, eles eram mais importantes, eles tinham um peso no século XVIII para XIX, eles eram mais reconhecidos pela obra que eles faziam, pelo tipo de acesso, do que os próprios governadores, os próprios dominadores ou imperadores, enfim, conforme é o estágio de cada povo. Então, eu vou só encerrar aqui com esta formação do primeiro alfabeto do Flusser, do ponto de vista da história, para passar rapidamente para a formação do alfabeto, que eu chamo aqui de base 2, que é esta nova linguagem, essa nova língua que passa a criar. Tão logo, né, houve o processo de democratização da escrita, né, também começou a haver um movimento de
e aí está associado ao próprio desenvolvimento do capitalismo e da sociedade moderna, que é o processo de como que vai dar conta de alcançar, de dar respostas àquela sociedade hipercomplexa que estava nascendo para a época, que não tinha-se ferramentas para entender o que estava acontecendo. E aí, alguns desses estudiosos descobriram, a partir do Leibniz, a partir dos matemáticos e filósofos da época, eles descobriram o poder dos números. E que os números, se eles forem de alguma forma se os números foram desenvolvidos de uma maneira como um instrumento de cálculo, né, da Terra, o instrumento de cálculo da distribuição de população, né, esse processo de como que a gente vai entender, né, a realidade que nós estamos vivendo, os matemáticos surgem já na época desse processo de democratização alfabética, por isso que ele fala de um alfabeto alfanumérica, começa a surgir de dentro desse segmento uma nova elite, né, que passou a ser muito poderosa, sobretudo no capitalismo, e também dentro da igreja, tanto que o Agamben tem um estudo muito relevante, onde ele mostra que a economia nasce de dentro da teologia. É como se eles tivessem combinado um processo de desenvolvimento do conhecimento e dos instrumentos de medidas e de cálculo desde a Terra, das populações, do universo, né, de forma que a base da economia, a base da aritmética, a base da matemática passou a ser um trunfo extraordinário para a nova classe que estava emergindo, que é a classe capitalista e burguesa. Então, hoje, quando a gente fala em capitalismo, em neoliberalismo e tudo mais, a gente às vezes não associa essa relação entre teologia e matemática, porque ali estavam as respostas, aquilo que filosoficamente passou a ser configurado com Descartes, mas um pouco antes dele também, como a questão da verdade, né? Então, as verdades são as verdades possíveis que nós podemos alcançar e calcular. Esse processo de calcular as realidades, os mundos físicos, os mundos populacionais, os mundos cósmicos, os espaços vitais, quer dizer, todo esse processo de cálculo passou a ter uma importância. Então surgiu dentro daquela primeira classe dominante, que começou lá com os monges, uma segunda classe dominante, que foram dos matemáticos. E aí começa essa revolução da base B, que é essa passagem que eu chamo de o segundo paradigma do vocabulário do alfabeto do Flusser, que é a passagem da língua dos alfabetos à linguagem das cifras. Esse foi um movimento muito importante e ele é meio que axial na leitura da obra do... Como ele era matemático, filósofo e filho de matemático, e ele tem passagens aqui no Comunicologia, vocês vão ler, são muito simples, mas elas são muito fortes. Ele chega a dizer que, em algum momento, que nós vamos, brevemente, ele estava em 1991, ou seja, muito brevemente, nós vamos esquecer o alfabeto, né, e nós vamos começar a falar somente na linguagem computacional. Quando ele escreveu isso, né, ele, de alguma forma, deixou muita gente que é ligada ao universo das humanidades, quase que sem respostas, né, a essa ideia que ele acabou apresentando, que eu só vou ler um pedaço, de como que seria essa passagem
da língua da base B para a língua da base 2. Ele escreve: enterrei o alfabeto, despedi-me do alfabeto, e com isso despedi-me de mim mesmo, pois fiz proceder o mote de um dos meus livros. Escrever é preciso, viver não é preciso. Do que me despedi? Pergunta Flusser. O alfabeto é um código que torna as línguas visíveis. As línguas são os produtos mais grandiosos do espírito humano. Cada língua é o produto de inúmeras gerações que transmitiram esse tesouro, contrariando o segundo princípio termodinâmico e contrariando a lei de Mendel, que diz que as informações adquiridas não podem ser transmitidas. Cada língua é, assim, um tesouro que cada geração continua a burilar, de forma que se torna cada vez mais fina e elegante. Cada língua é magnífica, como estrutura, como ritmo, como melodia, como infinidade de conotações. E aí ele sentencia a sua percepção poética dessa mesma língua que ele amou tanto. E é interessante que o Flusser ele escrevia em 4 idiomas, ele escrevia e traduzia os seus próprios textos. Ele não era traduzido, ele se traduzia. E aí ele diz assim: quando eu escrevo e leio, sou responsável por esse tesouro. Cada vez que me sento na máquina de escrever, tenho essa língua colossal diante de mim e dentro de mim. Tenho essa língua colossal diante de mim e em mim. E sou convidado a trabalhar nela, a torná-la visível, mas submetendo-a às minhas próprias intenções. Né? Nesse sentido, esse envolvimento com a língua, e portanto com a história, e portanto com o espírito, perecerá tão logo eliminarmos as porcarias dos impressos. Ele segue a obra, isso está no livro A Escrita, Futuro para a Escrita, e também no Comunicologia. Quando a gente manda uma carta para alguém, digamos que nós sejamos esse pontinho quase que imperceptível que vai dentro dessa carta. E a gente sela. Se eu dobrar a carta, a gente sela e manda. E ela tem um endereço, um endereçamento. A filosofia nada mais é do que esses endereçamentos que a gente faz todos os dias da nossa vida. Pensar e fazer, viver filosoficamente, é a gente responder para si mesmo para onde que eu vou fazer o meu envio hoje. Aonde que eu vou endereçar, digamos, isso que eu penso, isso que eu quero, isso que eu gosto, isso que eu acredito, enfim. Filosofia é endereçamento. Ele é endereçamento sem um destinatário muito facilmente identificado. O endereçamento filosófico, ele é surpreendente. Desde o início da filosofia, a gente mira para lá e a gente acaba tocando um outro destinatário. A filosofia é esse exercício que o Ortega vai chamar da aventura do pensamento. Como as aventuras que a gente faz quando faz uma viagem, que a gente não sabe o que nos espera no nosso roteiro e no nosso destino até a nossa volta. Esse endereçamento é o que nós estamos tentando fazer aqui no nosso curso de micrograduações em filosofias no programa Inovadores. Nós queremos que deixe para o seu próprio envelope, abra a sua própria mensagem, o seu próprio código, a sua própria informação, endereça umas às outras, a si mesmo ou aos outros, porque também esta é uma situação importante e relevante. Nós estamos num processo, até mais ou menos esses inovadores, a gente só falava em outrar-se, o outro, a alteridade. Hoje nós estamos vivendo uma outra revolução muito subjetiva, de trocas intersubjetivas, que é o processo de desoutrar-se, de desoutramento. Isso gera também uma nova maneira da gente ler os personagens do Fernando Pessoa, por exemplo, ou então ler os personagens do Gonçalo Tavares. A ideia do endereçamento filosófico,
que nós estamos aqui, de alguma forma, desenvolvendo, apresentando para vocês, é um esforço de não se separar mais a leitura da escrita. Essa é uma dobra desse método, digamos, desse trabalho, não separar. Mas tem uma segunda sustentação, uma segunda possibilidade que a gente precisa levar em conta. Ou seja, nós não precisamos mais pensar de uma forma instrumental em relação aos meios de comunicação que nós usamos para nos comunicar. Ou seja, os meios de comunicação humana, sociais e tudo mais, não são mais aqueles que a gente utiliza como usava antigamente, como usamos até aqui o computador. Os meios de comunicação, os canais, os veículos, tudo que tem de infinitas possibilidades com essa revolução tecnológica, são algo que a gente, digamos que a gente faz uso para si mesmo. A gente não pode mais desassociar os meios das mensagens. Esse é um ponto importante para a gente pensar. Segundo ponto, que quando a gente lança uma mensagem, é uma vida que vai junto. Nunca é um código separado da vida dessas pessoas. Ou seja, nós estamos, de alguma forma, mandando um abraço para alguém, enviando uma mensagem, uma notícia, a gente está indo com ela. E é verdade, a gente chega lá com ela e às vezes em tempo real. Isso mudou completamente também as formas de envio de cartas e de recebimento de cartas e também mudou completamente a divisão de tempo que a gente tem de percepção do tempo. O tempo de uma pessoa não é o mesmo tempo do outro. Ou seja, cai todos os universais, caem todas as medidas globais, caem todas as possibilidades da gente poder, não, vamos seguir essa escola, essa filosofia, essa religião, vamos seguir. Não, o que cai é o seguinte, ou eu sigo envelopado, mais aparelhado nesse código computacional, onde é que está aquela minha imagem da indexação, ou eu faço esse processo de endereçamento de algo sem me curvar ao aparelho tecnológico. O grande desafio hoje na formação das novas gerações, das crianças, dos jovens e também dos velhos que são muito portadores e usuários desses veículos, é a questão da indexação ou da liberdade em relação a esses aparelhos. Ou a gente conversa com essas máquinas de alguma forma, como a gente faz às vezes com nosso amigo, nosso filho, nosso querido, para tentar um outro acordo de vida, ou a gente vai deixar seguir o fluxo da vida, do controle, dos aparelhamentos sobre os nossos destinos. O endereçamento é o destino que eu estou dando para o meu próprio futuro. A futuridade não é mais um tempo cronológico, como era antes, passado, presente e futuro. A futuridade é uma utopia, palavra do Flusser. Sem utopia, sem o sonho, sem essa percepção do que vai acontecer, o que eu vou endereçar de mim mesmo no dia seguinte, agora, entende, não existe futuro. Todas as questões cruzadas relacionadas às grandes crises existenciais, psicanalíticas, de saúde públicas, de depressão e tudo mais, têm a ver com esse processo de aparelhamento e de incapacidade que nós temos de ter forças e potências que não são apenas, e aí a minha leitura do Flusser ela ganha um outro caminho, somente as linguagens computacionais sem a dimensão afetiva da vida, ou seja, sem a gente voltar a pensar a vida não somente intelecto ou racionalmente, mas também a partir dos afetos, do poder, das paixões, das alegrias, e que não deve ser confundido com as emoções e com as manipulações de massa que as próprias mídias produzem na condução e no endereçamento dos homens em direção à morte, em direção ao vazio, em direção ao seu sentido, em direção ao lugar nenhum, ao não lugar. Eu acho que esse pensador nos ajuda a fazer isso. Ele dá uma mexida, ele revira a gente. Antes o marxismo virava de ponta cabeça as pessoas. Hoje, Flusser, ele revira a gente de dentro para fora. E ele não revira os outros, ele revira nós mesmos. Quem? O seu leitor. É leitor? Não, ele é um decifrador
de letras e de códigos, da linguagem alfabética e da linguagem computacional. E essas percepções, esta relação, esta composia desses dois alfabetos, que alguns de nós, eu e outros, espero que vocês entrem, aceitem o nosso convite, para a gente desenvolver. No nosso país, em particular, eu tenho um texto aqui sobre o problema do Brasil e o analfabetismo do Brasil, e essa nova abordagem alfabética e analfabética da formação do povo brasileiro, mas também com impactos internacionais. Então, gente, é isso. Eu estou um pouquinho cansado desta minha apresentação, mas eu fiquei muito feliz de poder apresentar para vocês isso que é inédito do ponto de vista de alguns anos de trabalho.